seja bem feliz e unida, agradecer a Ti, ó Deus da vida, com grande júbilo rezar, louvar, e a boa nova ao mundo anunciar. Olá, meus irmãos, minhas irmãs, muito bom dia. Bem-vindos ao nosso Comunidade de Oração desta quarta-feira, dia 12 de novembro. É sempre uma alegria muito grande podermos estar aqui mais uma vez para juntos rezarmos, louvarmos, iniciarmos o nosso dia na presença de Deus, em comunhão com os irmãos e irmãs. E a palavra do dia hoje é gratidão. A liturgia vai nos dar o presente de observarmos o quanto que Deus age em nossas vidas, mas é preciso que nós tenhamos o olhar sempre voltado para Ele. O olhar o qual nós vamos ao seu coração para agradecer tudo o que Ele faz em nossas vidas, visto que nós não somos autossuficientes. Sendo homens e mulheres gratos, nós nos colocamos na dinâmica do reino de Deus. Então, no dia de hoje, seja grato por tudo, pela sua vida, pelo seu trabalho, pela sua família, pela sua comunidade. E hoje também nós vamos agradecer a Deus pelo dom da vida de nossos irmãos que fazem aniversário, a Gisele Nunes, a Glícia Furtado, a Elizabeth Rodrigues, a Edneia Brunou, Jomar Eusébio e Carla Moreton. Todos vocês que fazem aniversário, fica aqui o nosso abraço, o nosso carinho, nossos votos de muita saúde e muitas bênçãos na vida de cada um de vocês. Também a você que reza pela sua saúde, reza por algum parente que se encontra enfermo, que a bondade de Deus possa alcançá-los também neste nosso momento de oração. Hoje a igreja celebra a memória de São Josafá, bispo e mártir. Josafá, filho de pais ortodoxos, aderiu à igreja rutena unida a Roma. Acolhido na ordem monástica basiliana, foi em seguida arcebispo de Polock. Em sua missão, trabalhou incessantemente pela promoção religiosa e social dos povos e pela unidade dos cristãos, enfrentando a hostilidade dos poderosos e, por isso, morrendo mártir. Acredito eu que não só nesta época de São Josafá, mas hoje também é muito importante que nós lutemos pela nossa unidade daqueles que creem no Cristo, independente da denominação religiosa. Cristo deve ser esse ponto de unidade entre nós, para que nós possamos dialogar e, sobretudo, lutarmos por um mundo mais digno, um mundo melhor, onde todos encontrem o seu espaço, o seu lugar. Para a nossa reflexão no dia de hoje, meus irmãos e minhas irmãs, temos o Evangelho de Lucas, no capítulo 17, versículos de 11 a 19. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro. Pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sem dúvida, meus amados, em algum momento da vida nós nos aproximamos da bondade de Deus para pedir algo. Às vezes nós queremos a cura, às vezes nós queremos uma vida mais tranquila, às vezes nós rezamos por aqueles que estão à nossa volta, pelos nossos filhos, pelo nosso matrimônio. Só que é sempre preciso ter claro na nossa caminhada, aonde nós voltamos, sobretudo, para agradecer. Não é só de pedidos que vive a fé do homem e da mulher que tem o seu coração voltado para Deus. O pedido ele é necessário, por vezes nós temos que fazê-lo, afinal de contas nós não conseguimos fazer tudo por nós mesmos. Então nós voltamos o nosso coração e o nosso olhar para aquele que tudo pode, nosso Deus. Só que é preciso que nós sejamos homens e mulheres gratos.
Eu gosto sempre assim de trazer ao meu coração que não existe coisa mais bonita e mais agradável à nossa caminhada do que aquele e aquela que é grato pela sua vida e sobretudo por aqueles sinais também que vão acontecendo ao longo da nossa caminhada, pelas pessoas que Deus nos apresenta, pelas circunstâncias às quais nós crescemos, porque às vezes nós temos uma tentação de agradecer somente quando coisas boas acontecem conosco e quando temos coisas que não são tão boas, por vezes nós nos afastamos desta glória, desta, de fato, tranquilidade de estar em Deus. Aqui nesse caso, o samaritano volta dando graças, porque ele ficou curado e ele sentiu que faltava algo. Faltava algo do quê? Ele pediu, ele recebeu e era preciso dizer obrigado. E aí tem uma palavrinha que é muito importante e que Jesus coloca no seu coração todas as vezes que ele realiza curas e todas as vezes que ele transforma a vida das pessoas. Os leprosos gritam: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Compaixão que passa por uma palavra que é uma palavrinha muito simples, mas de um significado muito profundo. Ser capaz de olhar a realidade que precisa ser curada. Meus amados, quantos irmãos e irmãs nossos hoje estão à margem, estão fora e não podem estar na vivência comunitária? E eu digo isso não simplesmente por uma doença, mas às vezes por ser quem são. Nós costumamos muito rotular as pessoas e dizer quem pode e quem não pode partilhar ou participar de determinados vínculos, sejam eles sociais, sejam eles também religiosos. Aqui nesse caso é o círculo religioso, porque esses homens não poderiam nem sequer viver em comunidade. Quantos irmãos e irmãs nossos estão fora da vivência da comunidade pela condição econômica, pela condição sexual, pelo gênero, muitas vezes pela cor da pele e tantas outras coisas que deixam muitas vezes essas pessoas pararem ainda hoje à distância e gritarem. Só que nós, enquanto comunidade de Cristo Jesus, não podemos ficar indiferentes. É preciso restituir a possibilidade de que essas pessoas possam voltar ao convívio comunitário. E Jesus diz algo que é muito importante: ide apresentar-vos aos sacerdotes. Apresentar aos sacerdotes para que eles pudessem voltar ao convívio comunitário, só que sem se esquecer de quem olhou para eles. Às vezes nós fazemos de conta que não vemos algumas realidades, fazemos de conta que as coisas não acontecem conosco, só que nós somos chamados a tocar essa realidade e a sentirmos a necessidade. Só nos aproximamos porque a nossa fé nos atrai a Cristo Jesus. A nossa fé é uma fé por atração, é uma fé que nos faz colocar toda a nossa vida e todo o desejo de uma vida plena junto a Cristo Jesus. Fora dele nós não vamos encontrar o que nós precisamos. Por isso que é sempre bom pedir, é sempre bom se colocar diante dele nos momentos de dificuldade, mas quando a alegria bate a porta, ou até mesmo quando a tristeza bate a porta, dizer assim: obrigado, Senhor, por tudo o que o Senhor realizou em minha vida. Meus amados, mais do que agradecer por ter recebido esta graça, é preciso agradecer pela oportunidade de que o Senhor olhe para nós. Como é bom saber que o Senhor olha para nós, que Ele alcança a nossa vida com a sua ternura e com a sua sensibilidade. Só que o nosso coração precisa estar disposto a receber esse abraço caloroso, bonito, que transforma e que nos dá a possibilidade de realizarmos o nosso caminho. Não fiquemos então à margem, nem paremos à distância e nem deixemos com que os nossos irmãos ainda hoje fiquem à distância, clamando por atenção. Todos têm o seu direito de ser acolhidos na graça do Pai. E todos têm, nós enquanto cristãos, o dever de olharmos para eles e sabermos que nós também somos comprometidos com a vida uns dos outros. Fica esse pensamento, essa reflexão, para que a gente possa adentrar nesse dia e construir cada vez mais relações que promovam a vida e que restituam a dignidade da pessoa humana. Hoje às 7 horas da manhã tem a Santa Missa no Lar Santa Terezinha, sou eu quem presido a Eucaristia, e às 19 horas, dentro dessa nossa Semana da Solidariedade, temos um momento de reflexão na Casa de Acolhida São Pedro. Você é o nosso convidado a partir das 19 horas a estar conosco e a formar esta comunhão bonita. Na vida tudo tem a sua razão de ser. Como criaturas de Deus, todos possuem uma missão que lhes foi confiada. Portanto, esteja sempre atento aos seus apelos para cumprir sua trajetória da melhor maneira.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Josafá, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Agradeço a sua companhia, meu irmão, minha irmã. Desejo a você uma excelente quarta-feira. Caso você queira também nos acompanhar pelas nossas redes sociais, lembrando que o nosso Instagram, Paróquia São Pedro, _BG, nosso Facebook, Paróquia São Pedro, também no YouTube, Paróquia São Pedro Baixo Guandu, e no nosso site, pspbg.com.br. Contamos aí com a sua participação e também acompanhando os movimentos de nossa paróquia. Um grande abraço e até amanhã.